Está no ar mais uma edição do Podcast Multimídia. Eu, Emanuel Oliveira e Elizabeth Monteiro vamos estar por aqui até às 21 horas. Boa noite, Elizabeth Monteiro. Boa noite, caro ouvinte da Vale FM. É com grande alegria que estamos aqui na quarto episódio, não é isso, Emanuel? Isso, quarto. Santo de casa faz milagre. E hoje nós trouxemos uma santinha de casa que vai falar muita coisa boa para vocês, porque quando se trata de beleza, estética, cirurgia plástica, ela entende, não é isso, Emanuel? É, entende demais, né? Ela faz um nariz bonito, ela pega os nariz feio e os casos bizarros e transforma em bonito. Nós temos a parte da plástica, essa parte de estética, e nós temos também a parte clínica que precisa dos atendimentos. Então, assim, precisou de algo relacionado, já tem como associar a doutora Natália. Vamos unir o útil ao agradável. Isso. Doutora Natália Couto, é uma satisfação conhecê-la pessoalmente e conhecer um pouco mais do trabalho, né? Sempre que a gente recebe um convidado, a gente estuda um pouquinho sobre ele, claro, e saber que a gente tem uma santa de casa que faz um trabalho tão bonito. Porque, assim, na verdade, hoje, quando a gente fala de estética, beleza, cirurgia plástica, é um dos assuntos mais comentados da atualidade. Todo mundo quer ter o rosto perfeito. Então, assim, fala pra mim como é esse processo de lidar com as pessoas que estão buscando a perfeição. A palavra perfeição, ela é muito forte, né? Pesada, né? Quando a gente... Toda vida que eu vou conversar com o paciente, que ele chega com as queixas, com as expectativas, eu sempre explico o que é um rosto harmônico, que às vezes a gente olha e vê aquele rosto bonito de determinada pessoa. Aí quando a gente faz a avaliação, a gente entende por que aquele rosto é tão bonito. São proporções, são terços, são quintos. Então, chama a atenção. Então, na consulta, a gente tenta explicar o que é que dá para mudar e o que é que não dá. Sim. Alinhar expectativas com realidade. Não posso prometer uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir mudar. Isso. Que às vezes acaba acontecendo, né? As pessoas prometem o que realmente não conseguem. E eu tenho uma frase que eu aprendi com um professor meu que é a pura verdade. Se Deus não fez perfeito, imagina que a doutora Natália. Ela vai ajudar a melhorar. A gente né? melhora muito. E essa pergunta que você fez, eu sou muito grata porque eu consegui me encontrar, né, nessa profissão e que a gente lidar com sonhos. Então eu recebo muito paciente que reclama de bullying, que a vida toda alguém reclamou da orelha, do nariz. Sim. E quando a gente tira o curativo, quando eles começam a se ver, Ave Maria, aquela mensagem, doutora, obrigada, assim, a gente se sente feliz por ter conseguido melhorar a autoestima e a gente veio para esse mundo para fazer o povo feliz. Elizabeth, é aquela história, a gente estava conversando na semana passada com a doutora Ana Cláudia e ela trouxe um relato da vida dela que realmente muda a vida dos pacientes, dá um novo sentido. Então você vê uma coisa que te incomoda e você corrigir e ficar do jeito que você queria ou superar a sua expectativa, você está reescrevendo uma nova folha, dando uma vontade de viver aquela pessoa que já tinha perdido. Então é algo interessante que a gente pode... É a saúde mental. Isso, a saúde mental. Os profissionais da saúde, eles têm essa missão, é uma responsabilidade. Por isso que é tão importante a anamnese, a conversa com o paciente. Porque muitas vezes, se você sentir que aquela mudança, aquela cirurgia que o paciente está querendo é só por é uma coisa momentânea, você sente que não é o sonho, que nunca quis. Ah, não, porque eu vi que um colega fez e eu gostei. Aí eu digo, e você? Sim. O que é que você não gosta em você, no seu nariz? Ah, não sei. A pessoa que não sabe o que quer, não vai. Então, a rinoplastia, só para você, já que ela falou do nariz, então pro nosso ouvinte entender, o que seria a rinoplastia? Pronto. A rinoplastia é a cirurgia do nariz. É aquela que você consegue modificar toda a estrutura estética do nariz. O arcabouço ósseo, as cartilagens, tanto na parte externa quanto na parte interna. Porque como eu tenho a formação em otorrino, então a parte funcional também da obstrução, desvio de septo, hipertrofia dos cornetos, são as carninhas que a gente tem no nariz. Sim. A gente consegue compilar tudo, né? Melhorar tanto a estética quanto a função. Então você sai com o nariz mais bonito, mais harmônico e respirando melhor. Que às vezes quando você não faz com esse profissional, às vezes o nariz fica
fica lindo, mas a respiração às vezes modifica, não fica boa. Então é sempre bom compilar, independente da especialidade. Se você fizer com um otorrino, que seja um otorrino que entende na parte de estética, e se for um cirurgião plástico também, ele é especialista em nariz, que consiga melhorar também essa parte. É muito importante. Tudo de cirurgia existe um limite. Existe o fator limitante, a pele, as cartilagens do nariz, o arcabouço ósseo. Então a gente vai conversando, existe um planejamento cirúrgico que eu faço, e desse planejamento eu mostro para o paciente, ó, dá para ficar assim, a ponta assim, dá para fazer isso e aquilo, e a gente vai conversando. Existem uns programas de computador que é tipo um Photoshop, que dá para você ter uma noção mais ou menos do que é que você está mexendo. Então, aquela foto que eu apresento para o paciente, ele tem uma noção. Aí ele vai me dizer, doutora, é mais ou menos isso mesmo. Doutora, não é isso. Porque a gente consegue entrar numa linguagem melhor. E quando eles trazem também referências, eu gosto do nariz de tal pessoa, eu já consigo ver se o que ele está querendo é o que o nariz dele pode dar. Então, aí todos os exames, né? Geralzão, anestesia, 99,99, eu faço com anestesia geral, raramente. Anestesia local e sedação, pelo tempo de cirurgia, pelo nariz ser uma região muito vascularizada. Sim. Então nas incisões mesmo já tem muito sangue, então o paciente acordado com sangue não é legal, então é melhor ele dormir, acordou, o nariz está lindo lá. E o pós-operatório, né? Porque eu sempre falo com meus pacientes, aqui é que é um casamento, você vai me mandar mensagem, quando não manda eu pergunto, cadê, como é que tá, como é que foi, por quê? Ao longo dos meses, o nariz vai modificando um pouco, o edema. Você já operou, você sabe. Tem mês que você gosta, tem mês que você não gosta. Aí chega depois, agora eu tô gostando. Porque vai modificando. Tem o processo de cicatrização, tem o edema, tem os enxertos que a gente usa no nariz. Se aqueles enxertos vão pegar bem, se vai ter algum grau de reabsorção, que pode acontecer. Né? Então é tudo isso, não é uma coisa instantânea, como a gente estava falando. Sim. Que você chega, eu quero meu nariz, amanhã tá pronto, não. Nós somos um dos países que mais consome cirurgia plástica no mundo, nós somos o número 1, não é isso? Isso. Então, Emanuel, faça a pergunta. A gente só perde para os Estados Unidos, de cirurgia geral. Mas em cirurgia plástica da face, a rinoplastia ano passado foi a mais executada. Mais executada, e nós temos da hoje... Face. Da face. A ditadura dos filtros. Como que funciona essa questão de você se ver no Instagram de uma forma, pelo que você projetou? Todo mundo tem, eu acho que todo mundo usa, todo né? Mundo usa os filtros, mas é você ter noção, né? Assim, porque às vezes aquele filtro não combina com você. Isso tem nada a ver, né? Você quer aquele filtro, isso não existe. Então o que eu consigo ver que nessa pandemia, como ficamos muito em casa, isolamento, muita teleconferência, celular, enfim, os pacientes começaram a se olhar mais, se ver na tela e não gostar. Então a gente com o consultório fechado da pandemia e os pacientes procurando a gente. Então a gente teve um volume, dobrou o número de cirurgia. Sim. Foi muito bom, foi muito proveitoso, trouxe polêmica, trouxe informação, trouxe o que a gente quer no podcast multimídia. Então, assim, é importante que as pessoas que estão em casa, que nos ouçam, elas entendam a importância de tudo que a gente conversa aqui, por isso que é tudo de uma forma tão informal, não é isso, Emanuel? Tão desconstruída. Doutora Natália, obrigado por ter topado esse convite, por estar aqui com a gente, ter abrilhantado essa nossa quarta edição. Foi uma delícia estar aqui com você. Obrigado. Foi ótimo. Agradeço também o convite. Sempre que precisar, pode chamar. Beijo grande. Fica com Deus. Emanuel, é sempre uma satisfação dividir esse espaço com você e com convidados tão enriquecedores que a gente faz o podcast multimídia acontecer. E esse é o começo de uma temporada que Santos de Casas vão continuar fazendo grandes milagres.